Eu acabei de assistir o filme Sirha, do Oliver Laxe, filme que tinha feito bastante barulho ali quando ele foi exibido em Cannes, muita gente falando que ele era um filme muito chocante, que ele era um filme, né, forte, e é um filme que eu não sabia absolutamente nada, fiquei muito curioso para a experiência, fui assistir e eu posso dizer que eu acredito que seja facilmente um dos filmes mais estressantes, uma das experiências mais estressantes que eu tive dentro de uma sala de cinema. E eu digo isso porque é um filme que ele é completamente formatado para ser algo incômodo, completamente formatado para ser algo desconfortável. Eu acho que tem muitos filmes que são feitos dessa maneira. Eu recentemente comentei aqui no canal do filme Depois da Caçada, do Luca Guadagnino, que eu acho que é um filme que ele é feito para ser desconfortável pelo texto. E eu acho que Sirha, ele é um filme que ele é desde o texto, a execução, a forma como entra a música, a forma como ele filma, a forma como a premissa é apresentada, é completamente desconfortável, e ele é um filme que ele é feito pra isso. Ele é um filme que ele é feito, ele é pensado pra ter esse desconforto programado, que eu acho que é muito bem colocado ali dentro de uma premissa que ela começa muito básica, muito simples, né? É um pai que tá procurando pela filha, e isso vai evoluindo, isso vai se tornando algo maior, até se tornar algo completamente impactante, completamente devastador e também muito imprevisível. Eu acho que é um filme que ele consegue cativar muita curiosidade pela premissa, né? Basicamente, né, entrando um pouco mais em detalhes, mas obviamente sem entrar em spoilers, a gente tem aqui a ideia de raves no deserto marroquino, né? Raves ali em Marrocos. E aí a gente começa o filme sendo apresentado para esse cenário de rave, inclusive com um trabalho excelente de trilha sonora, de som, que é muito envolvente, dá vontade de estar ali na rave, pelo menos no primeiro momento. E aí a gente é apresentado ao protagonista, que ele é um pai que está ali procurando por sua filha que desapareceu há 5 meses, e a única pista ali que ele tem é que ela poderia estar em uma dessas raves no deserto. A partir desse momento, a gente tem essa já uma premissa que ela é bem curiosa, já é uma coisa que a gente fica, pô, e agora? Será que ela tá lá? Será que ela não tá lá? Como isso vai se desenrolar? E aí o pai, ele tá procurando, quando de repente eles meio que precisam sair daquele espaço, as pessoas no geral precisam sair daquela rave por causa de um cenário aparentemente de guerra, e eles vão para outra rave. A partir daí, Sirha começa a se tornar algo completamente bizarro, imprevisível, que a gente meio que entra na ideia, entra na premissa, porque a gente quer saber o que aconteceu com a garota, quer saber o que aconteceu com essa filha, mas tudo como vai se desenrolando, sabe, vai para lados que eu acho que o filme nem é sobre isso de fato, sabe? O filme é sobre outras ideias, sobre outras coisas, e eu acho que ele é sempre muito pensado para fazer a gente sair ali, ficar chocado, ficar ali muito embasbacado com o que a gente tá vendo. Desde o primeiro minuto, Sirha é realmente um filme que ele tá ali muito modulado pra gente ter esse desconforto, pra gente ser provocado por ele, né, de alguma forma. Desde o trabalho de fotografia que exalta os cenários desérticos de uma maneira que é muito... Sim, você consegue sentir o calor, sabe? Você que... Eu não gosto muito de calor. Eu tava assistindo esse filme, eu já tava meio... Que, nossa, é muito quente, deve ser muito quente, deve ser muito desconfortável, as pessoas tudo grudadas ali, né, muita droga e tudo. Eu acho que é, inclusive, a única forma da pessoa conseguir estar naquele cenário, porque a galera já tá... Até as danças das pessoas, as pessoas estão só assim, tipo... A galera não tá dançando de fato, tá já meio zumbizona, porque é como você consegue curtir um cenário daquele que deve ser muito quente, muito desconfortável. Aí a gente tem uma premissa que ela entra com essa coisa também meio desconfortável, né? A pessoa desapareceu, o pai tá lá desesperado, tá tendo que buscar, muita gente que não fala a mesma língua, então é uma coisa meio sufocante, meio claustrofóbica. E aí a gente tem também o trabalho de som, que é um trabalho magnífico, porque não só tem músicas muito boas, a trilha sonora é excelente, como eu falei, dá vontade de estar lá na rave da curtindo, né? O Tux Tux Paracatal ali com a galera, porque a música é muito boa. Logo no comecinho eu tava muito envolvido com a parte musical do filme. E aí quando o filme começa a ir pra esse lado mais bizarro, esse lado um pouco mais focante, a gente também começa a deixar um pouco de lado essa sensação gostosa da música e meio que começa a se sentir muito pressionado. Acho que Serra é um filme que parece que tá criando uma pressão constante de todos os lados pra todo mundo, pra você que tá assistindo, pros personagens, pro pai que tá ali louco pela filha, né, que não pertence àquele mundo de fato, né, não pertence àquele mundinho ali de fato, mas também para as outras pessoas, pro grupo de pessoas que vai ali estender a mão para ele, que vai ali ajudar e que vão se tornar os companheiros nessa jornada bizarra que a gente vai vendo encerrar. E olha que eu tô falando disso aqui, como eu falei, eu não vou dar nenhum spoiler, eu não sou de dar spoilers, eu meio que tô contemplando apenas o que? Os primeiros 20 minutos de filme, sabe? Porque
muita coisa vai acontecer. Eu acho que o Oliver Lax ele consegue estabelecer muito bem a premissa, estabelecer muito bem essa base do filme, essa base inicial, para conseguir realmente tornar a obra mais imprevisível e sair ali do eixo que a gente consegue esperar quando a gente lê a premissa de Sirha. E eu diria que esse diretor ele tem uma condição muito ousada, justamente porque não é só uma ousadia de texto, né, de trazer algumas situações, trazer algumas questões que são desconfortáveis, mas até pela maneira como ele filma, até pela maneira como ele está trabalhando realmente a parte ali visual do filme, o fato dele estar filmando no deserto, sabe, dele levar ali toda a produção para o deserto, me parece algo um pouco desconfortável de fazer, algo mais complexo de fazer, é algo que vai, de alguma maneira, remeter, obviamente, a Mad Max Fury Road, que também foi filmado no deserto, e né, a gente até consegue fazer uma relação aqui. Eu diria que Serra tem realmente uma história para contar, não é simplesmente aquela corrida bizarra e maluca do Mad Max. Claro que Mad Max tem o seu próprio charme, e aqui a gente tá falando de um filme completamente diferente, que também, à sua própria maneira, tem o seu charme, mas que é algo muito mais voltado realmente para essa questão do choque. E olha que aquele filme que ele tem um certo desconforto, até pela forma como ele tá envolvendo os personagens, porque, gente, tem o pai procurando pela filha, tem criança e tem cachorro. Então você fica com medo de acontecer alguma coisa com qualquer um desses personagens, né? Fora realmente ali a trupe da galera da Rave, que são extremamente carismáticos, a gente vai se apegando, o filme tem ali um certo cuidado para ter momentos que façam a gente se apegar com esses personagens. Eu acho que isso acaba também fazendo uma grande diferença, fazendo com que a experiência geral de Sirha se torne algo bem envolvente e que não seja simplesmente chocante porque é chocante, sabe? Chocante para ser, nossa, que coisa, vi algo visceral. Não, é realmente algo para ser sentido, é algo para ser refletido e que faz com que a gente acabe pensando muito sobre isso ali no decorrer, né? Depois que a gente assiste, cara, a gente fica ali pensando o que a gente acabou de ver. A gente fica realmente com essa dificuldade de processar tudo que a gente viu encerrar. Porque o Oliver Lax, ele vai muito pra esse lado de vamos abraçar o desconforto, né? Ele meio que cria camadas ali no filme que vão trazendo uma complexidade a mais na obra, né? O que começa com uma premissa mais simples ali do pai procurando sua filha, vai começar a ter menções a guerras, vai começar a ter ali uma presença de forças armadas, e tudo isso vai se tornando algo mais elaborado, mais delicado, mais tenso. A gente começa a temer pelos personagens antes mesmo da gente entender o que pode ou não estar acontecendo naquele cenário. Que até pela questão, assim, tipo, da familiaridade, da falta de familiaridade, sabe, com o Marrocos, com a questão, sei lá, política do Marrocos, cria-se um certo ruído que faz com que Sirha se torne ainda mais distante nessa lógica de como você vai entender o que está acontecendo se você não está tão familiarizado com o país que a história se passa. Isso tudo vai se juntando para criar uma sensação muito esquisita de que tem alguma coisa prestes a acontecer, alguma coisa ruim prestes a acontecer em todo momento do filme, sabe? Toda hora que você tá ali assistindo, toda hora que você, mesmo por mais envolvido que você esteja pela questão das músicas, pelos bons personagens que a gente vai conhecendo, a gente tá sempre com aquela sensação de que algo ruim está prestes a acontecer. E eventualmente, quando algumas coisas começam a dar errado, quando algumas coisas imprevistas começam a acontecer de fato, a gente fica com aquela sensação de medo, de vazio, do choque que vai acontecendo por várias situações bizarras e horríveis que acontecem em Sirha. Porque esse sentimento de que está sendo construído alguma coisa assim que tá para acontecer, e é o ponto de que ninguém ali está realmente imune a alguma consequência, sabe? Imune ao que pode acontecer. Sei lá, se acontecer alguma merda ali no deserto, isso vai varrer todo mundo que tá ali, não é uma outra pessoa porque alguém vai ficar para trás, não. Isso vai acontecer e as consequências podem se abater sobre qualquer um. E o diretor, ele usa isso, e tem uma maestria tão grande na hora da direção que ele consegue criar momentos muito lapidados de horror dentro da experiência de Sirha que eu acho bizarros de serem assistidos. Que é quase como quando você testemunha um acidente, você testemunha alguma coisa que você não estava esperando, sabe? Alguma coisa, um imprevisto, alguma merda acontecendo na sua frente, e aí alguém te perguntar e você falar, sei lá, aconteceu tudo muito rápido. É exatamente a sensação que eu tenho quando algumas coisas acontecem em Sirha, em algumas cenas específicas que não dá pra eu comentar aqui sem falar de spoilers, né? Então eu prefiro evitar porque eu não quero estragar a experiência. Mas assim, são alguns momentos que você sente que pode acontecer alguma coisa, nunca acontece realmente o que você pensa, mas também as coisas que acontecem são meio bizarras e combinam com a sensação de que tá pra acontecer alguma coisa. E no final das contas, quando você termina e você sai da cena, você fica... Eu não... É rápido demais.
Eu não consigo processar o que aconteceu. E eu digo isso da melhor forma possível, tá? Eu não tô falando que isso é ruim, eu tô falando isso como um elogio pra direção do Oliver Laxe. E se você caiu aqui de paraquedas e tá curtindo esse vídeo, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita e já deixa aquele like e também se inscreve no canal se você não tá inscrito. Eu vejo que muita gente que assiste os meus vídeos ainda não tá inscrita. Se você se inscrever agora, vendo esse vídeo, você vai passar uma mensagem pro YouTube que esse vídeo é bom o suficiente pra você deixar um like e se inscrever nesse canal. Então eu espero que você esteja curtindo, espero que você se inscreva, espero que você deixe o like. E se você quiser também trocar aquela ideia ou ver tudo que eu tô assistindo, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora continuar falando aí dessa obra do Oliver Laxe, Sirha, que né, desde o título já causa uma certa curiosidade. Porque qual é o significado do título? Que é um significado que está ali logo nos primeiros minutos do filme, porque Sirha é uma palavra árabe que descreve uma ponte, que é meio que como dentro da religião, uma ponte entre o céu e o inferno, mais fina do que um barbante e mais afiada do que uma espada. Eu decorei esse detalhe porque eu achei muito forte e eu acho que descreve muito bem toda a jornada do filme, que é realmente uma descida do céu ao inferno, se você parar pra olhar, porque eles estão ali logo no começo com a rave, que é praticamente uma representação de um paraíso para essas pessoas, né? Uma liberdade completa, eles estão se divertindo, eles estão curtindo o rolê deles, a música, até que algo acontece, né? A primeira consequência ali é que eles têm que sair, se retirar daquele paraíso, e meio que essa jornada vai se tornando uma jornada infernal, vai se tornando uma jornada cheia de consequências, vai se tornando uma jornada imprevisível, se tornando uma jornada onde as coisas que a gente vai ver não são necessariamente legais, sabe? É um filme que ele é muito cruel, eu acho que é um dos fatores que pode afastar as pessoas, é o fato dele ser um filme muito cru, é um filme muito cruel, ele tem momentos bem chocantes, bem fortes, e que eu acho que funcionam para complementar toda a jornada que está sendo contada aqui, né? Todo o significado que o Oliver Laxe está querendo colocar ali, da questão de como ele está abordando esse aspecto da guerra, por exemplo, o aspecto meio autoritarista, que se abate naquele paraíso regado a música e drogas do começo do filme. Inclusive, eu nunca vi o inferno tão bem representado, porque eu acho que é a melhor representação do inferno, é forças armadas te tirando ali do seu conforto e um sol escaldante, né, pra você se sentir quente, desconfortável, quase derretendo, porque, particularmente pra mim, eu acho que sim, o inferno seria o calor, eu odeio calor. Então sim, que eu me sinto que eu tô vendo o inferno quando eu tô assistindo aquele deserto escaldante horroroso, no qual me dá um incômodo só de pensar em passar um dia ali. E eu acho que o mais interessante é que nada disso faz com que Sirha seja aquele filme chato de assistir, sabe? Que seja aquele filme que seja ruim de ser assistido. Eu não senti o tempo passar, é um filme que ele é muito bem embalado, ele consegue criar uma imersão muito maneira com a história, principalmente pelo trabalho de música, né? Acho que a música é um elemento principal, por ser uma música boa, por ser uma música que ela tem ali um ritmo contagiante e que vai embalando toda essa experiência junto com os pequenos momentos mais ternos, né? Os próprios personagens são muito legais, são personagens muito carismáticos. A gente não tem muita dificuldade de gostar deles, né? De se aliar a eles ali. E, é claro, de querer uma resolução para esse mistério, né? Resolução para essa jornada ali de onde foi parar a garota, né? O sumiço dessa filha que, sei lá, fugiu, desapareceu, a gente não sabe o que aconteceu com ela, então isso acaba trazendo um pouco mais ali de um elemento para te deixar fixo dentro da história, sabe? É uma experiência muito imersiva, é uma experiência muito grandiosa para ser assistida no cinema, acho que muito pelo trabalho da música, mas tá, o trabalho ali realmente de câmera do Oliver Laxe também é muito legal. É um filme que quanto mais você tiver envolvido, mais forte ele vai te atingir, porque é uma experiência angustiante, é uma experiência muito estressante e com vários momentos mais aflitivos, mas que também consegue desenhar uma profundidade suficiente ali para não ser simplesmente o choque pelo choque, sabe? Eu acho que isso é o que mais me pegou. Eu não saí sem ter passado pelo choque, mas ao mesmo tempo eu não senti que eu tava vendo uma narrativa vazia, um choque vazio. Pelo contrário, eu tava tão envolvido que foi justamente por isso que os momentos mais pesados me pegaram com tanta força. E aqui a gente tem um desconforto, um estresse perfeitamente conduzido numa direção incrível, numa obra muito boa, e que é aí num todo um filmaço. Então, para Sirha, nota 9. Eu fiquei muito surpreso, porque eu tava com boas expectativas, né? Eu tava ali realmente ansioso pelo filme, eu
tava curioso pelo filme, mas isso não significa nada. Muitas vezes a gente entra tão curioso e acaba saindo completamente decepcionado. Nesse caso aqui, eu saí muito feliz, apesar de ser um filme muito incômodo. Mas é que é aquela coisa também, né? Nem tudo é feito pra ser confortável. Essa é basicamente a mensagem do Depois da Caçada. Filmaço também desconfortável. E que, de certa maneira, uma batalha após a outra também traz um pouco disso, né? Também traz um pouco dessa coisa desconfortável. Mas eu quero saber de você. Qual que é a sua expectativa pra Sirá? Comenta aqui embaixo. Ou se você já assistiu, comenta o que você achou. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.